Até pouco tempo atrás, né, galera, parecia uma coisa muito distante, mas não. Agora a gente tá oficialmente no meio da saga do multiverso do CM, a fase 5. Só que antes de concluir essa segunda saga, o que deve acontecer lá na fase 6, a Marvel Studios e o Kevin Feige ainda precisam consertar muita coisa sobre o multiverso que ainda não tá perfeito. Você quer ver o quê? Vamos lá. Enes Trans, Peter aqui! Agora sim, a Marvel tá com os 2 pés dentro da saga do multiverso. Pra muita gente, a fase 4 acabou sendo um pouco morna, pra mim também, né? Foi um pouco devagar no desenvolvimento das coisas, mas foi necessário, teve que acontecer. Bom, é discutível também, né? Porque também tinha muita gente pra apresentar, muita coisa pra explicar a origem. É igual no começo do CM, né? Se a gente parar pra pensar. Primeiro apresentaram todo mundo, depois começou a pancadaria mesmo. E agora, com Homem-Formiga e Vespa Quantumania, começa a parte da pancadaria de novo, entende? Apresentaram e veio a pancadaria. Se na fase 4 a gente conheceu uma variante do Kang, né? Aquele que permanece lá na série do Loki, agora a gente já viu o Kang em ação, a gente tem uma noção bem maior do problema que ele apresenta pro multiverso, né? O que ele representa como um todo, como vilão pro multiverso. A gente sabe, galera, o tamanho desse abacaxi que os Vingadores e todos os aliados dos Vingadores vão ter pra descascar. É grande. Só que, como eu falei, galera, fase 4, pô, foi tudo problemática, né? Então a gente entra na fase 5 com algumas expectativas, né? Pô, pelo que a gente vê na fase 4. Mas também com alguns probleminhas pra resolver. Não é nada que comprometa, né? Pelo menos até agora não é nada que comprometa. Mas se a Marvel Studios quer que a saga do multiverso seja tão grandiosa, tão redondinha, né? Perfeita, da mesma forma que foi a saga do infinito, eles vão ter que aparar algumas arestas ali, algumas pontinhas, tem que dar uma podada na plantinha. E esses são alguns dos pontos que precisam de atenção do chefão da Marvel, da equipe dele, para que tudo funcione bem daqui pra frente. Saca só. Outros universos. Beleza, a gente já entendeu que existem outros vários universos além do principal, que algumas variantes vão sendo criadas de acordo com as alterações que são feitas, né? Como rolou em Vingadores Ultimato, quando o Loki conseguiu roubar lá o Tesseract e criou uma outra linha do tempo. Pra quem acompanha os quadrinhos, isso não é exatamente uma surpresa. Lá nos quadrinhos existem universos super conhecidos, sabe, com variantes de personagens, com histórias que aconteceram de um jeito diferente em cada um desses mundos. É normal, nos quadrinhos é normal. E é isso que a Marvel Studios está estabelecendo no CM nesse momento. Só que eu acho que eles estão cometendo um erro na forma como eles fazem isso. Porque assim, se você pegar o Arif, por exemplo, lá a gente conhece várias realidades, mas elas duram um episódio só, poucos episódios no máximo, né? O mesmo vale para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, porque lá a gente até conheceu outro universo, que é o da Terra 838, mas não teve tempo suficiente de se aprofundar naquele universo. Acabou, ele foi muito rápido, concorda? O que eu tô falando, galera, é que ninguém vai se importar, por exemplo, se o Thor morrer. Desde que não seja, logicamente, o Thor da Terra 616, né? Que é o Thor da linha principal. E isso é um problema. Voltando em Doutor Estranho 2, é só a gente ver o que rola com os Illuminati. A Capitã Marvel morreu. E a mesma coisa vale pra todos os outros. Você vai estar nem aí se os personagens morrerem. Eles vão ter que dar um jeito de fazer o público criar uma empatia com essas variantes, concorda? Senão, pô, você não vai nem ligar. Vai ser muito fácil destruir o universo inteiro, que ninguém se importa. Só participações. O que preocupa um pouco é o jeito como a Marvel tá lidando com a questão do multiverso. Como eles estão fazendo para chamar a atenção do público. O que pode não ser a melhor forma de se fazer isso. E essa forma é ele, né? O famoso fanservice. O auge disso foi em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O filme do Homem-Aranha trouxe pra gente a volta do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, né? Os Peter Parkers anteriores, os Miranha que todo mundo gosta, né? E ainda trouxe um monte de vilão dos filmes antigos. No caso do Doutor Estranho, foram eles de novo, os Illuminati, né? Com direito lá, o John Krasinski como Reed Richards, né? Que todo mundo queria e tal. A volta do Raio Negro da série, aquela série bizonha lá. Da Capitã Carter, até do Professor Xavier. Veja bem, galera, veja bem. Eu não tô dizendo que não foi legal isso, ok? Foi legal pra caramba, adorei pra caramba aquilo. Só que toda essa galera veio como participação, um cameo, só isso, né? Como eles dizem. E é isso, acabou. O problema é que se a gente quer desenvolver, quer aprofundar o multiverso, a gente precisa que esses personagens sejam aprofundados, ganhem mais tempo de tela. Lógico, porque, afinal, porra, o que eles são? Eles são variantes. Eles são o que fazem esses universos diferentes. Do ponto de vista de amarrar direitinho o multiverso, era melhor que não tivesse participações especiais, que fossem tipo atores normais, até desconhecidos, mas que acrescentassem mais pro conceito. Não adianta todo mundo passar a aparecer e morrer logo em seguida, tipo, ou não voltar nunca mais, percebe? E pelo que já deu pra sacar, essa é uma aposta que o Semi não tá disposto a abrir mão. Basta você ver, por exemplo, Deadpool 3, que deu um jeito de trazer o Hugh Jackman de novo como Wolverine. Pô, é mole.
Mortes. Outra coisa que a Marvel precisa ficar esperta é com uma coisa que a gente meio que já citou nos outros 2 itens, né? Que é a questão das mortes. Basicamente, se eu tenho inúmeras variantes de um personagem, a morte de uma dessas variantes já não tem o mesmo peso que teria antes do multiverso entrar na jogada. A prova disso é que tem 1000 teorias e muita gente jura que em algum momento, antes do fim da saga do multiverso, a gente vai ter o Robert Downey Jr. de volta com o Homem de Ferro. E o pior, galera, é que, pô, se a gente for julgar pelo rumo das coisas, essa é uma ideia que não dá pra descartar de jeito nenhum, pelo que a gente tem visto agora acontecer. Mas compromete coisa pra caramba, é isso que eu tô trazendo pra vocês. Por exemplo, Guardiões da Galáxia Volume 3, é bem provável que a gente tenha uma ou mais mortes importantes nesse filme. Tenho dito isso pra vocês. Mas sabendo que em outros universos existem outras versões dos Guardiões, será que essas mortes vão ter o mesmo impacto? Entende onde eu quero chegar? Verdade seja dita, galera. Nem mesmo a primeira morte do Thanos pelas mãos do Thor, aqui não teve impacto nenhum. E olha que era só o principal vilão de toda a franquia até aquele momento sendo morto por um dos principais heróis. Morreu, depois voltou, né? Voltou, mas você entendeu. Kevin Feige tem que ser muito sagaz, tem que ser muito malandro nessa hora para dar um jeito de fazer as coisas terem mais peso, sabe? Porque a entrada do multiverso da Marvel trouxe isso pra gente no cinema. Kang, o Conquistador. Até agora a gente conheceu 2 variantes do Kang, o Conquistador. Aquele que permanece, né, morto na cidadela do fim do tempo, lá na série do Loki, e o Kang mesmo, no Reino Quântico, morto pelo Homem-Formiga e os aliados dele. Só que existem mais centenas, talvez milhares de variantes que apareceram no Conselho dos Kangs, numa cena pós-crédito, mostrando que o problema é bem maior do que a gente imagina. Tanto que esse conselho chama o Kang de Quantumania de O Exilado. Eles se referem a ele dessa forma. A questão aqui, galera, é que com tantos Kangs e variantes famosas dele, a gente não sabe nem se existe qual é o Kang principal, contra quem os Vingadores vão lutar, a gente não sabe. Com o Thanos, você não tinha esse problema, né? Apesar de, mesmo assim, a gente ter visto 2 variantes, mas você não tinha esse problema. Agora, o Kang, assim, hoje ele é mais uma ideia do que um personagem em si. Você tem que entender o seguinte, o Jonathan Majors, ele tá dando um show de interpretação em todos aqueles Kangs. O Faraó Ramatut, o Imortus, enfim, todos eles. Isso é muito legal, mas dá uma sensação de que nem mesmo a Marvel sabe o que vai fazer em relação a isso. O que eu não acredito que seja verdade, lógico. Mas pra provar que tá tudo certo, eles precisam definir logo quem é o bichão, o casca grossa, qual é o Kang ali. Pô, qual é o Kang Conquistador de fato? Conquistador, sabe? A grande ameaça pro multiverso do CM. Filmes e séries antigos. E por último, mas não menos importante, a Marvel Studios precisa explicar pra gente o que ela vai fazer com todos os filmes e séries antigos, né, que foram feitos antes do início do CM. Ou mesmo paralelamente, né, junto com o CM, mas não de forma oficial, como as séries da Netflix, por exemplo. Esse é um problema que parece estar em vias de solução agora. Mas mesmo assim vale a pena ficar atento, galera, porque é muita coisa. Muita informação ao mesmo tempo. Muitos dos personagens antigos já foram classificados como pertencentes ao multiverso. Tipo, não sabia o que fazer com aquele personagem X, Y. É multiverso. É o caso, por exemplo, dos Miranhas, né? Dos Miranhas antigos, dos X-Men da Fox, né? Por causa do Professor X, até do Raio Negro dos Inumanos. Não sabe o que fez? Não sei onde que eu vou aproveitar? Traz pra cá, fala que é do multiverso. Voltaram também na Netflix o Demolidor, o Rei do Crime e outros dessa galera também devem aparecer em breve. Vão aparecer, já até confirmado. Mas fica a dúvida. Agora eles fazem parte desse universo? Ou tudo fora do CM é oficial, é multiverso? Qual é a solução desse problema? Só ele, galera, Kevin Feige, vai poder dizer nas próximas fases do CM. Mas me diz você agora, o que você tá achando da Marvel? Você tá curtindo a saga do multiverso? Você tá ansioso pro que vem por aí? Você não tá curtindo? Eu sei que vocês... a maioria de vocês eu vejo, né, que não curtiu muito a fase 4, mas bota aqui nos comentários, você tem esperança que a fase 5 melhore, com o que você tem ouvido falar ultimamente? Comenta aqui embaixo, toca aqui, ativa o sininho, galera, preste atenção. É muito importante você inscrito com o sininho, porque eu trago na próxima vez uma notícia e aparece pra você a notificação no seu celular. Opa, isso aqui eu sei que tá acontecendo. Você sempre vai ficar informado. Isso é maneiro da sua parte, pra caramba. Te desejo em triplo. Valeu, galera, até a próxima. Fui!